Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós teremos o nosso vídeo gravado para a nossa aula de História Geral, Revolução Industrial e Doutrinas Sociais do século XIX. Os dois assuntos estão absolutamente conectados, portanto eu vou fazer eles numa sequência. Preparei o vídeo, assim ele já vai ser disponibilizado para vocês na hora certa da aula da manhã e permanecerá disponível para todos na hora aí para o pessoal da tarde e da noite que quiser assistir. Então a aula de amanhã, ou melhor dizendo, estou gravando na segunda-feira, mas a aula é terça. A aula de terça-feira, aula de História com o professor Dutra, aula de Revolução Industrial e Doutrinas Sociais do século XIX. Encerrando assim o nosso livro da parte de História Geral, todos os conteúdos que estavam faltando. E fica em aberto ainda a parte de História do Brasil, que é Primeiro Reinado e Regências, na Independência, Primeiro Reinado e Regências, que vai ser complementado com um outro vídeo, daí exclusivo de História do Brasil. E aí a gente termina esse nosso segundo livro da nossa série do ano, e aí a gente se prepara para entrar no nosso novo livro, ok? Então, sem mais delongas, eu quero dividir com vocês aqui uma apresentação de slides que vai me ajudar como roteiro para a nossa aula de hoje. Então, eventualmente, eu vou olhar para o computador, mas me direciono principalmente aí a você, a vocês que estão me ouvindo, para falar sobre Revolução Industrial. Então, vou começar falando assim do ponto de vista mais geral, para a gente ter uma noção do processo da Revolução Industrial, das transformações. Então, um dos primeiros aspectos que a gente tem que pensar quando a gente fala de Revolução Industrial são as transformações dentro do modo de produção, dentro da forma de produzir, mais propriamente dizendo, né? Modo de produção é um conceito, né? Mas a forma de produzir, a relação de produção, aí já é outro conceito. É na relação de produção que eu estou me sustentando nesse momento. Então, se a gente pensar desde a origem da história da humanidade, nós temos pelo menos três formas básicas de produção, ou de relação de produção. A primeira e mais antiga de todas, que começa ainda na pré-história, quando o primeiro homem pré-histórico bate uma pedra na outra, né, e ele já começa a praticar essa forma de produção, é a produção do artesanato, essa produção que vocês enxergam aqui no cantinho superior da tela de vocês. O artesanato, na verdade, é uma produção onde o artesão controla todo o processo produtivo. Ele é responsável pela obtenção da matéria-prima, ele é responsável pelo beneficiamento dessa matéria-prima e a transformação dessa matéria-prima num produto. Ele mesmo vai ser responsável por levar adiante, por avançar na oferta desse produto, na venda desse produto. Então, o artesanato é o primeiro estágio de desenvolvimento da produção. O segundo estágio de desenvolvimento da produção é o que a gente chama de manufatura. Manufatura, feito à mão, certo? Só que essa manufatura já não é mais controlada pelo próprio artesão. Nesse caso, nós temos um conjunto de artesãos que vão trabalhar para alguém. Então, é um trabalho, já uma pequena linha de montagem, onde vários artesãos trabalham para uma terceira pessoa, e aí eles já não controlam mais o processo produtivo. É tudo feito à mão, mas não é controlado pelo artesão. Por isso a gente chama de manufatura. E no dia a dia e em outros conteúdos a gente acaba usando a palavra manufatura como sinônimo de produto industrializado. A gente chama produtos manufaturados como se fossem produtos industrializados. Na verdade, não é exatamente a mesma coisa. Dentro do conceito de manufatura tem que ser necessariamente feito à mão. Quando a gente fala de Brasil colonial, por exemplo, que aí o Brasil comprava produtos manufaturados de Portugal e vendia produtos primários, aí cabe, porque aí não tinha ainda indústria, né? Mas agora a gente já vai diferenciar. Manufatura é feito à mão. Produto industrializado já teria que ser feito por uma máquina. Seria o que a gente chama de maquinofatura. Tá? E o último estágio de produção, que vocês veem aqui no canto da tela, é o estágio da maquinofatura propriamente dita, a indústria propriamente dita, em que aí não temos mais um artesão, nem vários artesãos. O que nós temos é um operário, alguém que opera uma máquina que faz o produto. Então, a gente pode ler essa estratégia, ou essa sequência de desenvolvimento do processo produtivo, como uma sequência de distanciamento do trabalhador do produto do seu trabalho. O Marx vai chamar isso de alienação do trabalhador. Ele vai sendo distanciado cada vez mais do seu produto de trabalho a ponto de produzir algo que ele não é capaz de comprar. Mas isso é uma outra história, isso é só uma análise para a gente perceber que o processo de transformação da produção ele é de longa data, mas é na Revolução Industrial que ele se acelera e adquire este caráter. Isso caiu já bastantes vezes no Enem, né, para vocês identificarem as características de cada fase dos estágios de desenvolvimento da produção.
algumas questões até bastante simples sobre esse assunto, outras um pouquinho mais complexas. As mais simples tratam da questão do artesanato e do controle total que o trabalhador tem sobre a produção. E as questões mais complexas tratam sobre as novas formas de produção que nós encontramos no mundo contemporâneo. Aí vão falar aí é mais geografia, vão falar da descentralização da produção, vão falar das relações de trabalho em que o trabalhador não é mais controlado pelo tempo em que ele fica na fábrica, mas pela produtividade. A conectividade permite esse tipo de trabalho, então é isso que o Enem costuma trabalhar com vocês. Aí, obviamente, se a gente está falando de Revolução Industrial, a gente tem que avançar para a origem da Revolução Industrial. E a origem está lá na sua primeira fase. A primeira fase da Revolução Industrial, obviamente, vocês lembram, é um dos assuntos mais fáceis que tem para a gente estudar e a gente está proibido de errar quando cair numa prova. Então, primeira característica, ela ocorre na Inglaterra no século XVIII. Então, a Revolução Industrial ela começa ali por volta de 1760, que é justamente a época da invenção da primeira máquina a vapor, a invenção da máquina a vapor. É uma invenção inglesa. E o século XVIII, então, é o palco, é o cenário da primeira fase da Revolução Industrial. A máquina a vapor é a tecnologia da época e a indústria que nós vamos ter nessa época é a indústria têxtil. Então nós temos a Inglaterra como cenário da primeira Revolução Industrial, o século é o século XVIII, a máquina é a máquina a vapor, que utiliza como energia o carvão, né, para esquentar a água, para produzir o carvão, aliás, para produzir o vapor, que vai movimentar as hélices, que por sua vez vão movimentar os eixos, que podem movimentar qualquer coisa. Né? E esse carvão pode ser mineral, também pode ser carvão vegetal. Por que o carvão mineral passa a ser utilizado? Porque o carvão mineral ele produz mais calor, ele queima mais devagar, então ele é mais interessante, tá? Mas o carvão vegetal também chega a ser utilizado nas indústrias, nas máquinas a vapor, principalmente nas primeiras fases. A gente tem também a indústria têxtil como principal indústria, né? Então isso é muito importante. Isso é importante para a gente saber que a Inglaterra vai ser uma grande consumidora de algodão e de lã. Tá? Então isso aqui é o básico, qualquer aluno do ensino fundamental sabe isso, que a primeira fase da Revolução Industrial ocorre nesses termos, nessas características e nesse lugar. Agora tem uma pergunta que se sobressai a esse item, que é por quê? Por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial? Né? O que a Inglaterra tem de tão especial para ter se tornado pioneira na Revolução Industrial? E aí a gente chama isso de pioneirismo inglês. Tá? Então é um conjunto de fatores, uma soma de fatores que vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira na Revolução Industrial. O primeiro deles, e aí pensando cronologicamente, nós estamos lá no século XVI ainda, na época da Rainha Elizabeth. O primeiro motivo da Inglaterra ter se tornado pioneira nas revoluções industriais foi o acúmulo de capital. A Inglaterra, através do comércio marítimo, ou se a gente quiser ser mais direto, através da pirataria, a Inglaterra foi responsável pela acumulação de grande capital. Então a Rainha Elizabeth incentivava o comércio, incentivava a atividade corsária, a pirataria, e assim a Inglaterra acabou acumulando grande quantidade de riqueza, certo? Essa riqueza depois, com certeza, fortalece uma burguesia, e é essa burguesia que vai acabar tomando a frente nas revoluções liberais da Inglaterra. Lembra das revoluções inglesas do século XVII? As revoluções inglesas foram aquelas que acabaram de vez com o absolutismo na Inglaterra. Claro que nós tivemos que passar por duas etapas. A primeira fase da Revolução Inglesa foi a fase da Revolução Puritana, de 1640. Aí veio a ditadura de Cromwell. E depois nós tivemos uma segunda revolução, que é a Revolução Gloriosa de 1689. Mas essas duas revoluções são vistas aqui por nós como as revoluções liberais, né? Porque instituíram um governo liberal, um governo voltado para os interesses liberais, que é a defesa da propriedade, a defesa da liberdade de mercado, das liberdades individuais, uma característica predominantemente burguesa. A Inglaterra é liberal antes dos outros países, isso é extremamente importante para que ela venha a desenvolver a Revolução Industrial. E depois nós temos ainda o cercamento dos campos, que é, na verdade, um processo mais complexo, mas que é responsável por mais de um dos elementos que vão compor a industrialização. A gente vai falar mais detalhadamente do cercamento dos campos depois, mas só para vocês entenderem o que é o cercamento dos campos, ele é um processo de instituição da propriedade privada da terra. Lembrem que no feudalismo a propriedade da terra ela é fluida e ela é repartida, ela é muito fragmentada. Né? Os feudos são divididos e subdivididos e subdivididos, e a propriedade da terra ela não tem um valor
alienável, ou seja, ela não tem um valor de mercado, ela tem mais um valor social, um valor de status. A partir do momento que as propriedades são cercadas, delimitadas e quantificadas, né, quer dizer, elas passam a ter um valor de mercado, a gente tem um processo de institucionalização de uma relação capitalista de propriedade da terra. A terra pode ser agora alienada, ela pode ser comprada, ela pode ser vendida, ela pode ser usada como garantia de empréstimo e assim por diante. E esse cercamento dos campos vem acompanhado de uma nobreza que busca uma outra forma de renda. A renda através da criação de ovelhas para a produção de lã, para que essa lã seja oferecida na industrialização, no início da industrialização da Inglaterra, primeiro nas manufaturas têxteis e depois nas maquinofaturas têxteis. Aí a gente estaria já falando da Revolução Industrial propriamente dita. Então o cercamento dos campos é justamente esse processo de cercamento das propriedades rurais, né? Início da criação de ovelhas para fornecimento de lã, e naturalmente isso acaba provocando uma saída dos trabalhadores originais, né, dessas regiões para a cidade. É um êxodo rural muito grande, uma liberação desses trabalhadores para irem para a cidade. Trabalhadores que saem com uma mãozinha na frente e outra atrás, como a gente diz, sem nada, sem nenhum bem, e aí passam a ter que negociar sua força de trabalho como forma de sobrevivência. Então isso é fundamental para o desenvolvimento da indústria. Essas realidades de acúmulo de capital com o comércio marítimo, as revoluções liberais que transformaram a Inglaterra num governo liberal, e a liberdade, ou a liberação do cercamento dos campos, né, que cria todas as condições para o desenvolvimento da indústria, vem acompanhadas de situações muito peculiares, que são as reservas de carvão mineral que havia na Inglaterra, e também a disponibilidade da máquina a vapor, que foi inventada ali na Inglaterra, e criam esse cenário novo para essa nova Inglaterra que vocês podem ver, ou que está representada nessa imagem que a gente vê aqui do lado. Tá legal? Então, seguindo essa linha de aprofundar um pouco mais o que é o cercamento dos campos, ou os chamados enclosures, como eles ficaram conhecidos na Inglaterra, eles têm uma importância muito grande. Primeiro porque eles provocam a saída dos trabalhadores do campo para a cidade, que chegam nessa cidade desvinculados do meio de produção, que no período feudal é basicamente a terra. O que é a produção? É a produção agrícola. Então qual é o meio de produção? A terra. Agora o trabalhador está desvinculado do meio de produção, então ele não tem mais nada para oferecer. Os romanos já usavam essa expressão, eles chamavam os trabalhadores que só tinham filhos, né, que não tinham nada para oferecer, eles eram chamados de proletários, por isso vem o proletariado. O proletariado é o que só tem a sua prole, né? Então o proletariado ele volta a existir aqui, porque a única coisa que esses trabalhadores têm é a sua prole, os seus filhos, né? E eles só têm, a única coisa para oferecer é a sua força de trabalho em troca do salário. E aí nós vamos ter essa liberação da mão de obra fundamental para o desenvolvimento da indústria. Eu costumo brincar em sala de aula, eu faço uma brincadeira mesmo, bem boba, mas que é didática, tem fins didáticos, que é tentar estabelecer quais seriam os elementos fundamentais para o desenvolvimento da indústria, né? Como é que nós chegamos à industrialização? Para chegarmos à industrialização, nós temos que passar pelo que eu chamo em sala de aula de os MMs, que inclui aí matéria-prima, mão de obra, máquina, porque para ter indústria tem que ter máquina, o mercado consumidor, porque não adianta produzir se não tem ninguém quem compre, e o capital, que aí para fechar com um M eu coloquei money. Então nós temos matéria-prima, mão de obra, máquina, mercado consumidor e money, os MMs. Então para a indústria se desenvolver, necessariamente a indústria precisaria dos MMs. E certamente o cercamento dos campos ajudaram bastante na formação desses MMs, principalmente a parte da matéria-prima, porque aí as propriedades rurais vão passar a produzir lã, e a parte da mão de obra, né, que é em abundância. A parte do mercado consumidor é questionável nesse momento, porque esse trabalhador que vai para a cidade, ele não vai receber um salário para se tornar logo um consumidor. Ele apenas produz, é aquilo que aparece lá na alienação do trabalho. Ele produz, mas não tem condições de comprar aquilo que ele produz, tá legal? Então isso é uma outra coisa que a gente vai discutir mais para frente. Essa questão da exploração do trabalho, e aí eu faço questão de parar e olhar assim, ó, diretamente para vocês, porque eu estou aqui passível, claro, é um vídeo, mas vocês são meus alunos, então vocês têm toda a liberdade para me criticarem virtualmente e depois pessoalmente. Mas basicamente existe uma ideia de que
Criticar a Revolução Industrial é naturalmente criticar o capitalismo, é naturalmente ser um socialista, ou ser um comunista, ou ser um qualquer coisa assim, né? E identificar na Revolução Industrial as consequências nefastas do processo seria algo como negar o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento tecnológico. Eu hoje afirmar que a Revolução Industrial gerou, como diz aqui nesta minha lista, péssimas condições de trabalho, salários muito baixos, moradias precárias, famílias inteiras morando em apenas um cômodo, amontoados em cortiços, uma urbanização caótica e cheia de poluição, um aumento da violência, da exploração sexual, do alcoolismo, a exploração do trabalho infantil e feminino, quer dizer, o salário que se paga para um homem, se é para desempenhar a mesma função, se essa função for desempenhada por uma mulher, dá para pagar 50% do salário de um homem. E se for uma criança, dá para pagar 30% ou menos. Então isso é exploração do trabalho feminino, é exploração do trabalho infantil, né, porque é apenas uma circunstância. Né? Uma jornada de trabalho muito longa, 14, 16 horas, em condições de trabalho péssimas, né? Em locais insalubres, ou muito frios, ou muito quentes, ou muito úmidos, correndo sérios riscos de sofrer acidente de trabalho, mutilações ou até morte. Então tudo isso é realidade. Aí no momento que eu critico essa realidade, vem lá um indivíduo qualquer e me diz assim, mas professor, vem cá, o senhor está aí criticando a Revolução Industrial, mas garanto que o senhor não veio a pé ou a cavalo para dar aula, né? O senhor está dando aula através de meios virtuais, o senhor está usando certamente um equipamento, seja lá um telefone, um smartphone de qualidade, com câmera, o senhor está usando um computador, está usando a internet. Como é que o senhor critica a Revolução Industrial assim? E aí a minha resposta, eu não critico a Revolução Industrial ou o resultado da Revolução Industrial, mas eu aponto as falhas do processo e as consequências do processo que são inquestionáveis. As consequências do processo para aquele trabalhador do século XVIII e XIX são absolutamente drásticas na mudança da sua vida, né, na mudança da sua realidade e da extrema exploração do seu trabalho. Não dá para comparar o trabalho de um operário do século XVIII e do início do século XIX com o trabalho de um operário do século XXI. Embora as relações ainda sejam relações antagônicas, o operário que trabalha numa fábrica, que tem emprego, que tem carteira assinada, que tem um sindicato, que tem lá uma participação nos lucros, que tem lá o seu plano de saúde, enfim, que tem direito a férias, repouso remunerado, 13º salário, sei lá, todas essas coisas é incomparável ao trabalhador do século XIX. Mas por quê? Porque no século XIX e no século XVIII não havia nenhuma regulamentação de trabalho, não havia nada que defendesse o trabalhador, não havia nenhum tipo de política que pudesse regular essas relações de trabalho, numa oferta muito grande de mão de obra e uma demanda menor de empregos, né? O que acontece naturalmente? As relações vão se degradando. Então tu tem lá um operário que está sem ter ou como se sustentar, e aí o proprietário pode oferecer um salário miserável para ele em troca do seu trabalho, porque entre não ter nada e ganhar um salário miserável, ganha-se um salário miserável. É isso que acontece nessa primeira fase da Revolução Industrial, e isso é inquestionável, independente dos benefícios que essa revolução veio a trazer a médio e longo prazo. Tá? Então, a médio e longo prazo, essa revolução trouxe grandes outras consequências. Tá? E, de fato, eu poderia acrescentar aqui um outro fator, que não foi exatamente a Revolução Industrial que trouxe a tecnologia. Né? A Revolução Industrial mudou a forma de produzir, e aí ela ampliou o acesso aos bens de consumo a médio e longo prazo. Na hora, não. Na hora o operário não tem acesso a esses bens de consumo, mas a médio e longo prazo, vamos botar assim, da segunda metade do século XX para frente, olha só, Revolução Industrial lá do século XVIII, e a médio e longo prazo estamos falando da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas aumenta aí o acesso aos bens produzidos em geral, aí pelo operário passa a ter acesso a esses bens produzidos. E a tecnologia não é só resultado da Revolução Industrial, ela é resultado também do avanço da ciência. E a ciência não tem nada a ver com a Revolução Industrial na sua origem. Por exemplo, a ciência não surge da Revolução Industrial. Ao contrário, a Revolução Industrial é que surge da ciência. Portanto, investir em ciência, investir em desenvolvimento científico é investir em desenvolvimento industrial e tecnológico. Tá legal? Então, basicamente, as grandes invenções é que geram desenvolvimento industrial e tecnológico. E as invenções, na maior parte das vezes, surgem por entusiastas, pessoas que buscam descobrir as coisas e que na maior parte das vezes saem da vida, né? Deixam a vida sem nunca ter enriquecido com essas grandes invenções. Tá?
Então, é só para vocês terem uma noção que existe um romantismo muito grande nessa questão da análise de que a Revolução Industrial a Revolução Industrial ela é o espírito empreendedor, e esse espírito empreendedor é que salvou o mundo. O que salvou o mundo são pessoas que descobriram muitas coisas e que depois, sim, através das relações da Revolução Industrial, ampliam o acesso dos bens a mais pessoas, porque quanto mais se produz, menos o custo da produção e mais fácil o acesso para o consumidor. Tem outros aspectos que dá para discutir aí, mas o aspecto central que eu queria ficar é nessa questão de que existe uma realidade naquele momento com situações bastante drásticas, bastante complicadas para o trabalhador e que geram necessariamente movimentos de oposição. Tá? E esses movimentos de oposição vão aparecer na sequência. Isso aqui é uma representação de uma rua de um bairro pobre de Londres, né? Essa gravura é de 1872, não percebo, já é o final do século XIX, é uma realidade bastante complicada. Para quem gosta de séries de TV, né, temos séries de TV de época que mostram a Inglaterra do pós-Primeira Guerra, que já é um pouco melhor que isso aí, mas se percebe que o bairro dos operários e dos trabalhadores é bastante precário e a condição de vida dessa gente também. E aí, em consequência disso, surgem os primeiros movimentos operários, movimentos que vão começar a questionar esta ordem, vão começar a questionar essa realidade. E eles são bastante, digamos assim, ingênuos no começo, pueris, principalmente se nós pensarmos no movimento ludismo. O movimento ludista ou ludita é um movimento liderado por um inglês chamado Ned Ludd, cujo objetivo é destruir, danificar as máquinas, vandalizar as fábricas e as empresas, porque ele compreende que as máquinas é que tiram o emprego do trabalhador e, consequentemente, diminuem o emprego, a oferta de emprego, e aí diminuem os salários e pioram as condições de vida dos operários. Se destruírem as máquinas, eles vão acabar com o inimigo, que é a máquina. É uma visão ingênua, porque, na verdade, o inimigo não é a máquina, né? O inimigo, não, se é que existe inimigo, seria toda a transformação do sistema e é inexorável, não tem como evitar essa transformação toda. Tá? Mas essa máquina que vem surgir, vem mudar, e o movimento ludita vai destruir essas máquinas. É caso de polícia, esses caras são todos presos, né? Então, e só piora a situação da exploração, afinal de contas, o dono da indústria tem que depois recuperar o investimento e tem que cuidar de tudo isso. Mas um outro movimento, um pouco mais organizado, que também não tem muito sucesso, mas que existe, é o movimento cartista. É o movimento que elabora um documento chamado Carta do Povo, no qual se reivindicam várias mudanças, que o parlamento inglês assuma essas mudanças em favor dos trabalhadores. Tá? Eu gostaria de dividir com vocês alguns pontos desse movimento cartista. Quer dizer, o que esses caras estão reivindicando lá na Carta do Povo? E aqui eu tenho a reprodução do facsímile dos 6 pontos da Carta do Povo, né? Ali eles pedem, entre outras coisas, voto universal masculino. Todos os homens acima de 21 anos deveriam poder votar, algo que na Inglaterra não era possível. Tá? Na Inglaterra, somente quem tivesse uma renda mínima podia votar. Não é estranho isso na época, tá? A gente falou disso na França, a gente falou disso no Brasil. O voto é censitário, tá? O voto é baseado numa renda mínima. Voto secreto através da célula para evitar fraude, eleições anuais, igualdade de direitos eleitorais, não se fala de voto feminino aqui, tá? Participação de representantes da classe operária no parlamento inglês, então uma espécie de cota de representação de classe, e que os parlamentares, né, fossem remunerados. Por quê? Porque acabava acontecendo que o trabalhador não podia se candidatar a um tipo de cargo político, porque ele inevitavelmente tinha que parar de trabalhar, e se ele parasse de trabalhar, parava de ganhar, se parasse de ganhar, não poderia sobreviver, né? Então como é que ele vai ser representado no parlamento se ele não consegue sobreviver? Então essa é a Carta do Povo, né? E o que ela reivindicava. Então eu faço uma pausa nesse momento da história dos movimentos operários, porque os movimentos operários eles não vão desaparecer, mas eles vão ser essa panela de pressão na qual outras formas de mobilização vão se organizar, inclusive aquelas que vão propor mobilizações sistêmicas e antissistêmicas. As ideologias que a gente chama de doutrinas sociais do século XIX, o socialismo utópico, o socialismo científico, que a gente vai ver mais no finalzinho da nossa aula de hoje. Então o que nós temos aqui é agora para entender a sequência cronológica. Para quem está meio perdido, eu comecei falando sobre os estágios de desenvolvimento da produção, artesanato, manufatura e maquinofatura. A gente falou da primeira fase da Revolução Industrial.
Aí a gente falou sobre o pioneirismo inglês, por que a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial. E aí a gente falou das consequências sociais dessa Revolução Industrial, incluindo aí o movimento operário ludita e cartista. Agora a gente avança para a segunda fase da Revolução Industrial, onde as consequências sociais continuam e o movimento operário continua, mas eu não vou falar neles. Nós vamos avançar para a segunda fase em que algumas coisas mudam. Eu fiz uma lista de mudanças aqui. Nós temos, por exemplo, a Revolução Industrial atingindo outros países. Tá? Essa Revolução Industrial agora ela ultrapassa as fronteiras da Inglaterra, ela chega na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos, no Japão. Né? A indústria, a forma de produzir através da indústria meio que se amplia. Essa indústria não é mais só a indústria têxtil, não. Agora tem a indústria metalúrgica. Aliás, a metalurgia é mais para a produção de bens de produção, né? A fabricação de bens de produção, siderurgia também. Mas é a indústria pesada, e essa indústria pesada vai permitir que outras indústrias também se desenvolvam. E aí começa a fabricação de grandes meios de transporte, as locomotivas, os navios a vapor, né? Isso só é possível graças à siderurgia e à metalurgia. Vem também a indústria química, que vem não só para produzir através de produtos químicos, através da química mesmo, mas aqueles processos químicos de separação, né, que a gente encontra na indústria petrolífera. O petróleo passa a ser uma fonte de energia nessa segunda fase da Revolução Industrial. E nós começamos a produzir energia elétrica também, num primeiro momento através das usinas termoelétricas e depois com outros mecanismos. Né? Então a eletricidade passa a ser uma energia utilizada. E o Enem, por exemplo, já cobrou uma questão em que ele falava do impacto da energia elétrica na forma de produzir. Afinal de contas, com a energia elétrica pode-se usar a luz fora do período do dia. A luz permanece acesa fora do período do dia e, consequentemente, o trabalhador pode trabalhar até mais tarde, tá legal? Então, o Enem questionava justamente o impacto dessa tecnologia na forma de trabalho. Então, tem outras matrizes industriais, né? Tem novas fontes energéticas e é uma revolução principalmente nos meios de transporte e nos meios de comunicação. Então, se vocês levassem, né, se as pessoas levavam 40, 60 dias para atravessar o Oceano Atlântico, agora essa viagem cai para 20, 15, até 10 dias para atravessar o Oceano Atlântico. Não sei se vocês se lembram, mas o Titanic no início do século XX tentou bater o recorde e tentou atravessar o Oceano Atlântico em 3 dias, né? Não conseguiu, todos sabemos que não. Mas é só para vocês terem uma noção de como isso impacta na vida das pessoas. Além disso, as ferrovias, né, que vão ligar os continentes de um lado ao outro. Temos as transcontinentais, como são chamadas, a Transiberiana na Rússia, as ferrovias que vão sendo conectadas dentro do território norte-americano, né? Então, e tem toda a história dos Estados Unidos do século XIX, que a gente tem que conhecer também ainda no próximo material. Então, tudo isso faz parte da história do século XIX e dessas grandes transformações. Uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, os alunos ficam espantados e alguns até incrédulos, é que nessa época o telégrafo começa a conectar o mundo. O telégrafo é aquele sistema de comunicação que usa pulsos elétricos transformados em som para que a comunicação aconteça. Se utiliza o famoso código Morse, né, para o telégrafo. E depois, como uma evolução do telégrafo, o telefone. Agora é interessante pensar que as conexões telegráficas elas são por cabos, por fios. E as conexões telegráficas começam a ser instaladas ainda no século XIX, conectando a Europa à América. E aí como é que se faz a conexão da Europa com a América se são através de cabos? E eu digo em sala de aula, as pessoas se espantam. Através de cabos. Então nós vamos ter cabos que conectam a Europa à América, são os chamados cabos transoceânicos. Eles estão no mar, eles estão largados no mar. E aí quando as pessoas se espantam em sala de aula quando eu falo sobre isso, eu ainda complemento dizendo que até hoje a maior parte da nossa comunicação é feita através de cabos transoceânicos. Só que agora se utiliza fibra ótica, né? Então as pessoas também ficam espantadas. Os satélites não dariam conta dessas transmissões todas. Não tem como fazer só transmissão via satélite. Então precisamos de cabos, sim. Recentemente, acho que em 2013, um navio transatlântico que cruzava o mar Mediterrâneo cortou um desses cabos transoceânicos, deixando todo o norte da África sem internet. Uma situação praticamente bizarra, como se eu estivesse passando na frente da tomada da televisão da minha casa e tropeçasse e dissesse, ups, deixei a minha família sem TV, só que nesse caso eu deixei todo o norte da África sem internet. Brincadeiras à parte, continuamos aqui falando da segunda fase da Revolução Industrial. Vocês percebam que aqui, ó, nos países, deixa eu ver se eu acerto, eu estou brincando aqui de apontar, hein?
deixa eu ver se eu acerto, aqui na região que diz atinge outros países, Holanda, Bélgica, França, etc., né? Vocês perceberam que tem um asterisco lá na Itália e na Alemanha? Por que será que tem um asterisco lá no cantinho da Itália e da Alemanha? Por quê? Porque a gente está falando do século XIX, Itália e Alemanha só surgem como países no final do século XIX. Tá? Eles são, na verdade, o reino da Prússia e o reino do Piemonte. E é justamente por causa dos interesses do reino da Prússia e por causa dos interesses do reino do Piemonte que nós vamos ter a unificação italiana e alemã, que vocês têm um vídeo pronto para assistir sobre esses dois assuntos, tá? Que vai compartilhado junto com a aula de hoje. Finalmente, essa segunda fase da Revolução Industrial também se apresenta como uma nova fase do desenvolvimento do capitalismo, tá, gente? O capitalismo industrial monopolista, como a gente chama. Esse nome é importante, porque a gente acha que o capitalismo se desenvolveu sempre liberal, sempre liberal, sempre liberal. Não, não é verdade. Numa lógica de desenvolvimento do capitalismo, o que aconteceu foi uma tendência que foi a concentração de capital na mão de grandes empresas, de grandes indústrias, de grandes capitalistas. E essa concentração de capital nessas grandes indústrias tornaram essas grandes indústrias mais fortes e maiores do que os próprios estados. E elas passaram então a usar o Estado em seu próprio favor. É isso que a gente chama de imperialismo capitalista ou imperialismo monopolista. Surgem os cartéis, os trusts, os holdings, o capital financeiro se mescla com o capital industrial, e aí nós vamos ter uma dificuldade muito grande de garantir a liberdade de concorrência, porque as empresas são tão grandes que elas engolem as empresas menores, ou elas não permitem que outras empresas façam frente ou concorrência, elas fazem lobby junto aos políticos, né? E aí fazer lobby, para quem não sabe, é exercer influência, tá? Junto aos políticos, fazer pressão. Até hoje funciona assim, né? Eu, Daniel Dutra, professor de História, muito bem sucedido, um grande professor de História e tal, eu posso de repente ir lá na prefeitura tentar falar com alguém para pressionar para que alguma lei seja aprovada, mas eu sou só o professor Dutra de História, por mais bem sucedido que eu seja. Agora, se eu sou um dos diretores da Randon, ou da Marco Polo, ou pertenço às grandes famílias tradicionais fundadoras das grandes empresas em Caxias do Sul, basta eu ligar para o prefeito e eu posso marcar uma audiência com ele. Quer dizer, existe uma diferença de acesso ao poder dependendo do capital que a pessoa tem, né? Então, isso também é uma questão complicada dentro da defesa da liberdade do capitalismo, porque a partir do momento que eu tenho muito capital, eu tenho mais liberdade do que quem tem menos capital do que eu. E isso se exacerba, fica muito intenso no século XIX. Depois do início do século XIX e início do século XX, só uma pausa aqui, porque eu vou ter uma mudança aqui, tá? O cartão de memória ele vai precisar encerrar o vídeo e começar de novo. Mas enfim, voltando à questão do capitalismo monopolista que a gente tem aqui, no final do século XIX e início do século XX, nós vamos ter tentativas de barrar a formação de cartéis, de holdings, de trusts, que são essas associações de empresas. São as chamadas leis antitrust. Tá legal? Então esse capitalismo monopolista faz com que essas empresas sejam muito grandes, e esse é o grande passo no caminho do imperialismo europeu. O imperialismo não é um assunto que a gente trata nesse nosso livro, é um assunto que a gente trata no nosso próximo livro. Mas o imperialismo europeu é, na verdade, um momento em que as empresas colocam os governos a seu serviço, por isso começa a colonização da África, da Ásia, da Oceania, o desenvolvimento, né? Leva-se as indústrias para lá, a gente vai falar disso em breve. Quando a gente fala de segunda fase da Revolução Industrial, a gente fala também de uma outra forma de produzir que vai ser levada ao extremo por Henry Ford, o famoso Fordismo, né? É baseado nas ideias de Taylor? O próprio Ford diz que ele desenvolveu essa teoria sozinho, essa ideia sozinho. Mas qual que é a ideia de Taylor, né? Ela desenvolveu uma produção onde as etapas de construção, né, as etapas produtivas fossem bastante curtas, simples, desenvolvidas por um operário numa linha de montagem, aumentando a produtividade e, consequentemente, diminuindo o custo da produção. É a famosa linha de montagem ou esteira de montagem. Se havia no processo de desenvolvimento dos estágios de produção
desde o artesanato, passando para a manufatura, chegando na maquinofatura, uma tendência de distanciamento do trabalhador do seu produto de trabalho, quando a gente entra no Taylorismo, esse distanciamento é total, a alienação é total. Quer dizer, o operário nem sabe, brincadeira, né? Mas o operário nem sabe o que está sendo produzido, o que chega lá no final da esteira. Ele é responsável por apertar um parafuso e tal. É aquela famosa cena clássica do Charlie Chaplin em tempos modernos. E aí, então, o que eu tenho aqui é essa produção em série, né? Produção em linha de montagem, com a divisão do trabalho com especialização do trabalhador. O que significa especialização do trabalhador? Significa que o trabalhador ele só sabe fazer aquilo. Ele é especialista numa coisa, ele não tem uma visão holística, né, do processo. E a alienação do processo produtivo que a gente está falando. Por que é vantagem? Porque eu produzo em grande quantidade, eu tenho estoque, eu posso vender muito mais, né? E aí eu posso ganhar mais dinheiro em cima. Só que para isso eu preciso de espaço. Eu preciso de disponibilidade de espaço. Uma das características da produção fordista é que eu tenho que ter espaço. Por isso ela é muito importante nos Estados Unidos do início do século XX. O primeiro carro produzido em série de Henry Ford é o Ford T, também conhecido como Ford Bigode, porque ele tinha um vazado no teto, no volante, que parecia o formato de um bigode. Aí se fala um pouco da terceira revolução industrial, né, se ela existiu ou não existiu, é fato, principalmente na geografia a gente fala dela. A terceira revolução industrial já seria no século XX, tem a ver com as décadas de 50, 60 e até 70, começa ali com o toyotismo, avança para o volvoísmo, que é uma produção mais tecnológica, uma produção que introduz mecanização, automação industrial. O operário não é mais ele que aperta o parafuso, né? É uma máquina que aperta o parafuso, ele opera a máquina. E essa produção ela exige um trabalhador um pouco mais qualificado. Não confunda a palavra especializado com qualificado. No senso comum, no dia a dia, a gente usa a expressão especialista como aquela pessoa que sabe mais. Mas ela sabe mais sobre um determinado assunto. Um especialista em, vamos pensar na nossa realidade, um especialista em, sei lá, pandemia, ele é especialista em pandemia, ele não sabe mais necessariamente sobre as outras coisas. Tá? Então, ser especialista é saber mais profundamente sobre aquele assunto. O especializado do trabalho, que a gente está falando do Fordismo, ele é especialista só naquela atividade. Então, eu uso a expressão no Fordismo, né, naquela forma fordista de trabalhar, o trabalhador era mais especializado porque ele realizava uma função específica. No Taylorismo, que nós estamos vendo aqui, né, esse Taylorismo exige um trabalhador com uma visão mais ampla, mais completa do trabalho, porque ele vai operar uma máquina, ele tem que ter uma noção do que ele está fazendo. Tá? É uma produção mais, como está escrito aqui, just in time, né, com um menor desperdício, uma produção com mais eficácia, com mais eficiência. Tá? E exige então que esse trabalhador tenha uma formação mais abrangente. A gente vai dizer que ele vai ser um trabalhador mais qualificado, em oposição ao trabalhador mais especializado, este é o trabalhador mais qualificado. Isso caiu muitas vezes nas provas do Enem. Tá legal? Aí a gente avança para o que alguns indivíduos vão pensar sobre esse cenário. Então, quando a gente enxergar esse cenário na história, a gente vai ter alguns indivíduos que vão pensar, poxa, tá tudo errado, tem alguma coisa errada acontecendo, não está certo, vamos refazer o processo, né? Ou vamos mudar o caminho, ou vamos ajustar alguns detalhes para melhorar a realidade produtiva. Enfim, surgem o que a gente chama de doutrinas sociais do século XIX. E a primeira doutrina social do século XIX que vocês precisam conhecer é o socialismo utópico. Tá? Ele é chamado de socialismo porque ele é inspirado nas ideias ainda da Revolução Francesa, as ideias sociais, né, da Revolução Francesa, e foi apelidado de utópico pelos socialistas científicos. Tá? Então o socialismo científico, que surge lá na, digamos assim, primeira metade do século XX, ele vai criticar o socialismo utópico, adesivando ele como utópico, como sonhador. Já explico por quê. Basicamente, o que o socialismo utópico vai defender? Ele vai defender a superação dessas contradições, a extrema exploração da mão de obra, né, as péssimas condições de trabalho, salários baixos, etc., através de uma espécie de iniciativa colaborativa conjunta de trabalhadores, operários, empregadores, industriais, criando condições melhoradas, né, ou pelo menos minimizando as consequências graves da exploração do trabalho. Para isso se criariam cooperativas, associações de trabalhadores, construção de escolas para os trabalhadores,
creches para os filhos das operárias, especialmente. Então tudo isso seria necessário. Agora, eles contavam com a boa vontade e a iniciativa pessoal, individual ou coletiva de cada um. Por isso que os socialistas científicos acusavam ou criticavam os utópicos de serem utópicos. Isso não vai acontecer pela boa vontade das pessoas. Eu citei aqui alguns dos representantes, né? Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon, Louis Blanc, são representantes do socialismo utópico e muitos deles herdeiros dessa linha de pensamento da Revolução Francesa, da fraternidade, né? Da liberdade, igualdade e fraternidade, principalmente a igualdade e a fraternidade. Robert Owen é o único mais engajado e ativo que chegou a desenvolver a sua própria fábrica, né? Ele foi dono de uma tecelagem, ele é de origem escocesa, chegou a se desenvolver na Escócia e na Inglaterra, mas faliu e acabou tendo que ir embora da Inglaterra, tentou de novo nos Estados Unidos e faliu novamente. Nós temos algumas teorias de desenvolvimento de armazéns coletivos, moradias coletivas de trabalhadores que pudessem melhorar a vida de todo mundo. Mas esses são os socialistas utópicos. Aí do socialismo utópico se desenvolve o socialismo, né, que é o socialismo científico. O socialismo utópico é um apelido que veio, digamos assim, a posteriori. Primeiro vem o socialismo científico, aí ele olha para trás e chama aquilo que veio antes de socialismo utópico. O socialismo científico já tem uma outra ideia, ele diz que o sistema não vai melhorar por conta própria, por solidariedade ou livre iniciativa dos envolvidos. É preciso fazer uma mudança drástica, total, revolucionária no sistema. É preciso fazer uma revolução a partir da tomada de consciência da classe operária. Essa classe operária, tomando consciência, faria a revolução no sistema, implantaria a ditadura do proletariado e transformaria os meios de produção, que seriam privados no capitalismo, em meios de produção coletivos, né? E aí acabariam com as diferenças de classe, que é o que existe no capitalismo como diferença de classe. Aliás, diferença de classe existe em todos os modos de produção, né? O socialismo seria o modo de produção que propõe a extinção da diferença de classes. E como no capitalismo a diferença de classe se dá pela propriedade privada dos meios de produção, então acabaria-se com a propriedade privada dos meios de produção. Tá? Então o marxismo ele vai vir nessa linha, ele vai entender o desenvolvimento de todos os sistemas produtivos a partir da relação entre a infraestrutura, que são as relações econômicas, e a superestrutura, que são as relações jurídicas e culturais. Então as relações econômicas elas geram uma necessidade de relações jurídicas e culturais. Essas relações jurídicas e culturais, por sua vez, sustentam essas relações econômicas, relações de produção. Para ser um pouquinho mais concreto, para vocês entenderem, o modo capitalista que nós vivemos e conhecemos bem, ele tem as relações de produção, são as relações de mão de obra assalariada, né? O trabalhador assalariado, que não detém o meio de produção, ele oferece o seu trabalho em troca de um salário para quem detém o meio de produção, que é o dono da fábrica, o dono da indústria, que seria dentro dos conceitos marxistas do burguês. Tá? O princípio básico dessa lógica é que a propriedade privada tem que ser respeitada, porque senão, se o trabalhador não respeita a propriedade privada, ele não precisa se oferecer para trabalhar de graça ou para trabalhar em troca de um salário, né? Ele vai tomar a propriedade do burguês. Então qual é a parte da superestrutura? O mecanismo legal, vai ter uma lei que vai dizer que a propriedade privada é direito inalienável e todo mundo tem que ter esse direito protegido. E junto com essa lei vem a parte cultural, que vai dizer que o trabalho dignifica o homem, que as pessoas têm que valorizar o trabalho, né, que é bom ser um trabalhador, etc. Então a parte cultural sustenta as relações econômicas e as relações econômicas geram a parte cultural, é a relação da infraestrutura com a superestrutura. São os valores da sociedade que sustentam o sistema de funcionamento. Quer ver um outro modelo? O modelo pré-capitalista brasileiro era escravocrata. No modelo pré-capitalista brasileiro, escravocrata, o trabalho não é valorizado. Por quê? Porque o trabalho é feito pelo escravo. Isso talvez seja uma das características que a sociedade brasileira carrega de longa data e que tem grande dificuldade de se desvencilhar. O trabalho mais braçal é sempre desvalorizado, né? O trabalhador que trabalha como ascensorista, como porteiro, como faxineiro, empregado doméstico, etc., esse trabalhador ele tem seu trabalho sempre desqualificado, né? Ele é visto como, no fundo, o sonho de todo mundo é viver sem precisar trabalhar, né? O sonho de todo mundo é, eu vou viver e não vou precisar trabalhar, vou viver de renda, porque nós temos enraizado esse negócio que trabalhar talvez seja coisa para gente pobre, né?
principalmente quando a gente pensa na elite brasileira. Então percebam como as relações culturais elas estão relacionadas com as relações de trabalho e de produção. Tá? E aí esse socialismo científico, então, ele vai tentar subverter totalmente o sistema. A proposta é a revolução socialista para a implantação da ditadura do proletariado e aí chegar lá no comunismo. O objetivo final do socialismo é chegar no comunismo, que é quando não existisse mais classe social, aí não precisa mais ter Estado. Segundo a teoria socialista, o Estado ele está a serviço de uma classe. Tá? Então, quando não existe mais diferença de classe, o Estado não é mais necessário, porque ele estaria a serviço de todos. Todos pertencem à mesma classe. Obviamente todo mundo conhece os grandes responsáveis, Marx e Engels, tem o panfleto fundamental, o Manifesto do Partido Comunista, mas tem a obra O Capital, que é uma grande obra que analisa o capitalismo. Falando de doutrinas sociais, tem também o anarquismo ou o socialismo libertário, que vai compreender que o Estado é sim responsável por todas essas desigualdades e que o Estado como é que eu vou dizer, que o Estado é a origem de todas essas desigualdades, na verdade. Como o Estado serve apenas a uma classe social, tem que acabar com o Estado imediatamente, com todo tipo de autoridade, livre associação entre as pessoas, fim do Estado e fim da propriedade privada. Tá? Tem uma coisa que as pessoas, que certamente vocês já ouviram falar, que é o tal do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, do ponto de vista conceitual, não existe, porque para garantir a propriedade, vamos por partes, para ter capitalismo tem que ter propriedade privada. Para ter propriedade privada tem que ter o Estado, que é a única entidade que chancela essa propriedade privada. Porque quando o indivíduo garante sua propriedade privada por conta própria, aí nós não temos sistema capitalista, nós temos um sistema tribal, praticamente, um sistema feudal, alguma coisa experiências que nós já tivemos na história da humanidade, né? Onde a propriedade é garantida pela força, pela violência, basicamente. Então não existe não existe esse conceito de anarcocapitalismo. O anarquismo, ele necessariamente pressupõe a existência da propriedade privada. Ele vai colocar a vontade do indivíduo acima de todas as coisas, e é o indivíduo que vai se associar livremente com outros indivíduos, né, e que vai estabelecer as regras da sua convivência, enfim. Tem várias teorias anarquistas, as revolucionárias imediatas, que querem acabar com o Estado através de guerra, revolução e tudo mais, e as que buscam as associações paralelas, né? Ele via na autoridade do Estado a origem do domínio de uma classe sobre a outra, propunha então a imediata extinção de qualquer autoridade política, pondo fim ao Estado. Os principais representantes são Mikhail Bakunin, Joseph Proudhon e Petr Kropotkin. Tá? Kropotkin é o autor da... Agora vou ficar em dívida com vocês, se é Kropotkin ou Proudhon que escreve A Propriedade é um Roubo. Então, para vocês verem que o anarquismo e a propriedade privada eles estão meio ligados ali. E ainda temos uma preocupação da Igreja Católica, né, que vê o avanço do socialismo como uma ameaça, porque o socialismo é, antes de mais nada, ateu. Né? O Marx defende que a religião é o ópio do povo, serve só para manter a dominação de uma classe sobre a outra. Então a Igreja Católica já se posiciona anticomunista desde o princípio, antissocialista desde o princípio, e também porque se o socialismo é contra a propriedade privada, naturalmente a Igreja tem muita propriedade privada, isso vai afetar os interesses da Igreja. Então a Igreja vai desenvolver o que a gente chama de pensamento social cristão, pensamento social da Igreja, ou doutrina social cristã, doutrina social da Igreja, assim vocês vão encontrar nas provas. O que eles vão dizer? Em primeiro lugar, eles negam a existência de luta de classe. Não existe esse negócio de luta de classe, foi uma coisa que o comunismo inventou. Tá? O que existe é uma necessidade de cooperação das classes nos princípios solidários cristãos. Então vamos nos ajudar, vamos ser solidários, vamos, né, viver em paz e harmonia. Era essa a proposta. Portanto, ela temia o avanço do socialismo e desenvolve essa doutrina, esse pensamento social cristão. Tá? E é interessante que para a doutrina social cristã existe uma desigualdade que é natural e que Deus não quer todo mundo igual. Né? Deus está aí para que cada um se ajude e se organize da forma como pode. Tá? Então seria uma interpretação interessante dessa doutrina social da Igreja. E o liberalismo não desapareceu, pelo contrário, o liberalismo clássico do Adam Smith, ele vem desde o século XVIII, né? Mas agora tem outros pensadores liberais. E pensando no início do século, eu cito dois. Tá? Primeiro eu vou falar do David Ricardo, depois do Thomas Malthus, mas vamos pensar no liberalismo como um todo. Em geral, o liberalismo entendia e olhava esse cenário da seguinte forma: olha, o que está acontecendo aqui não é que existe uma condição inerente ao capitalismo que é de exploração e de miséria. Existe, na verdade, um processo que está acontecendo
e que ele precisa ser ajustado dentro das leis de livre mercado para que as forças se equilibrem e aí a gente vai ter uma situação mais favorável. Quer dizer, por que os salários são tão baixos? Porque a demanda pelo emprego, a oferta de empregos é muito mais baixa do que a oferta de mão de obra. Então tem muita mão de obra para pouco emprego, consequentemente os salários ficam mais baixos, né? As condições de trabalho também. Agora, se tivesse mais equilíbrio, né? Tanto a oferta de emprego quanto a oferta de mão de obra, o operário ia começar a dizer, olha, eu quero essas condições para trabalhar, porque se não for para trabalhar assim, eu trabalho em outro lugar. Então, basicamente, essa teoria vai sustentar a ideia que o liberalismo ainda vai salvar o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento do capitalismo. E para completar, eu cito esses dois porque eles são os ícones do início do século. Depois, no final do século, nós temos John Stuart Mill, que vai ser um grande representante do liberalismo com a defesa da tese utilitarista, tá? Mas não é o tema da nossa aula de hoje. Porque o utilitarismo ele é bastante interessante quando a gente pensa num princípio liberal. Ó, começou a chover aqui, ou pelo menos os respingos. Então, pensando nesses teóricos liberais, eu tenho David Ricardo, cuja principal tese era de que uma das formas de equilibrar o desenvolvimento do capitalismo é acabar com todas as barreiras alfandegárias e cada país, cada nação se especializar naquilo que faz melhor. E aí então não se prejudicaria internamente uma economia por ela não ter determinado produto. Eu produzo aquilo que eu faço melhor e compro aquilo que outro país faz melhor e a gente faz um intercâmbio sem muitas taxas, sem muitas tarifas. Essa é uma das principais teorias do David Ricardo. Já o Malthus é velho conhecido de vocês por causa da geografia. Thomas Malthus ele desenvolveu a teoria da PA e da PG. Vocês lembram que a teoria da PA e da PG afirma que a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, tá? E a produção da população, e o número populacional cresce em progressão geométrica. Então a população vai ser tão grande e a produção de alimentos tão pequena que vai ser impossível suprir a necessidade de alimentos da população e consequentemente teremos um colapso. Ele estava errado, ele fez projeções muito exageradas, ele fez a partir daqueles dados que ele tinha, até a estatística da época era muito complicada. Ele também não tinha noção de que passaríamos no século XX pelo que a gente chama de Revolução Verde, que aumentou significativamente a produção de alimentos, né? Ou seja, hoje a gente produz comida para o mundo todo, se for necessário. O que acontece é que a produção e o consumo estão concentrados em determinados lugares e em determinadas classes. Então, por isso existe fome e miséria. Mas tem comida para o mundo todo. Não é a quantidade de comida que é insuficiente, é a distribuição. Agora, ele tinha uma outra questão, que ele analisava que existia uma lei básica, que é o seguinte, não adianta aumentar o salário do trabalhador, é a lei férrea do salário. Se tu aumentar o salário do trabalhador, ele vai consumir mais e aí vai ter inflação e o salário dele vai diminuir de novo. E outra coisa é, se tu aumentar o salário do trabalhador, ele vai ter uma condição de vida melhor, vai ter mais filhos, e se ele tiver mais filhos, ele vai gerar mais operários, ele aumenta a oferta de mão de obra e aí desequilibra de novo. Então percebam que eles dizem, tem que manter o salário baixo mesmo, eles vão ter menos filhos, menos gente para concorrer, e a única maneira é controle populacional, controle de natalidade, melhor dizendo, né? Casa mais tarde, né? A abstinência, ele era pastor de uma protestante, então abstinência sexual, sexo só no casamento, sexo só para procriação e assim por diante. Tá legal? Então esses são os liberais do início do século XX. E aqui a gente encerra essa minha breve aula com o apanhado geral do que foi visto hoje. Né? Uma revolução industrial, que é um assunto muito fácil, né? Vimos ela na sua primeira fase, na sua segunda fase e a suposta terceira fase. E esse choque das transformações sociais que são reais, que são concretas, né? E que geram os movimentos sociais, sejam os movimentos operários, sejam os movimentos de ideias, de doutrinas sociais, que inclusive são os temas que a gente discute até hoje, que estão aí nas mídias, nas redes sociais. Quer dizer, o presidente do Brasil continua combatendo o comunismo, as ideias liberais continuam sendo a discussão e a pauta e assim por diante. Tá legal, gurizada? Então era isso que eu precisava dividir com vocês na aula de hoje. Recados finais, junto com a aula de hoje vocês vão receber o link de uma aula sobre unificações tardias, para vocês darem uma olhada, a unificação alemã e a unificação italiana. Tá legal? Prestem bastante atenção nessa parte. Me despeço de todos, um beijo e aguardem as aulas de História do Brasil que virão na sequência. Tchau, tchau e até a próxima.